Que beleza. Vamos lá. Então, nosso assunto de sinais e sistemas 2, né, é a continuação de sinais e sistemas 1, tá? Na verdade, sinais e sistemas, no livro lá adotado pela gente, que é o LAT, né, ele começa com introdução a sinais e sistemas e operações com sinais, sistemas, etc., classificação de sistemas. Aí ele fala sobre convolução, né? E aí ele entra na transformada de Laplace, que é uma das ferramentas que a gente pode usar, por exemplo, para fazer convolução, tá? E aí a gente viu lá a aplicação de transformadas de Laplace no caso de circuitos elétricos, vimos também usando para resolver equação diferencial, usando para resolver convolução e essas coisas, tá? O que a gente vai fazer agora é entrar num outro assunto, uma outra, digamos, ferramenta que tem de sinais e sistemas, que é a parte de transformada de Fourier, né? Só que antes da transformada de Fourier, a gente vai falar da série de Fourier, tá? Na verdade, tem muitos livros que eles começam falando da série de Fourier. Faz mais sentido, tá? Se você pensar. Por quê? Porque a transformada de Laplace é como se fosse não. Ela é digamos, um avanço em cima da transformada de Fourier, tá? Então, historicamente, digamos assim, a gente deveria ter falado de série de Fourier logo depois que a gente falou de convolução, que a gente falou de sistemas, que falou de sinais. Tem muitos livros, inclusive o livro do Oppenheim lá, que é o segundo livro que a gente usa, ele vai nessa sequência, né? Ele vai de convolução, de sinais, etc. Ele vai para a série de Fourier, e depois de série de Fourier ele vai para transformada de Fourier, e depois da transformada de Fourier ele vai para a transformada de Laplace. Isso tudo são operações com sinais em tempo contínuo, né? Que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai terminar nessa primeira parte de sinais 2, operações com sinais em tempo contínuo. Mas a gente também tem operações de sinais em tempo discreto, tá? Em tempo discreto a gente usa uma coisa semelhante à transformada de Laplace, que é a transformada Z. Da mesma forma, tem uma coisa semelhante à transformada de Fourier, né, que é a transformada discreta de Fourier, tá? Mas às vezes não, a maioria dos cursos de sinais e sistemas não fala da transformada discreta de Fourier. Ela é mais usada em cursos de pós-graduação, etc. Dá para falar? Dá, mas como eu falo, transformada de Fourier a gente já tem uma dificuldade grande. O interessante é que, se você for pensar, a transformada de Laplace ela é mais difícil que a transformada de Fourier, mas o aluno não sente tanta dificuldade assim. Ele simplesmente substitui lá o tempo por S e vai embora. Só que a gente tem que lembrar que dentro daquele S ali é um número complexo, em que em nenhum momento a gente trabalha com números complexos em Laplace. Está trabalhando o tempo todo, mas a gente não vê lá o I, entre aspas, para a gente, J, a gente não vê, tá? Já na transformada de Fourier vai aparecer o tempo todo. E eu acho que é por isso que a grande dificuldade existe na parte de transformada de Fourier, tá? Só que eu não vou falar hoje de transformada de Fourier, ainda não cheguei lá, né? Ainda falarei hoje apenas de transformada de Laplace, tá? A transformada de Laplace, ela é muito mais... falarei hoje de série de Fourier. A série de Fourier é muito mais simples, assim, mas é inteligente a coisa, como foi feito, né? Então, vamos lá, vamos começar falando sobre série de Fourier, tá? É mais um dos matemáticos franceses lá, né? Que na verdade eles
criaram, digamos assim, como eu falei, foi um progresso enorme na época da matemática por causa da ajuda do Napoleão lá, etc. e tal, tá? E o Fourier era um deles, né? Então, depois veio Laplace e assim por diante, tá? Uma coisa interessante, né? Eu não vou aqui entrar em muito detalhe, né? Mas como é que surgiu a série de Fourier? O Fourier estava estudando lá a parte de transferência de calor, etc., né? E precisava de uma ferramenta matemática para resolver os problemas que ele estava encontrando, né? E aí ele fez uma coisa que, na verdade, um cara chegou nisso, né? Por que ele fez? Ele basicamente fez o seguinte: o que a série de Fourier diz, né? Eu vou ver se tem aqui uma... Não tá, né? Mas qualquer função, né? Qualquer função não. Funções periódicas. E aí a gente só... né? Podem ser escritas como uma soma infinita de senos e cossenos, né? De frequências múltiplas da frequência fundamental da função periódica. O que você escreveu aí, Abel? Um monte de baboseiras. É só o que o Fourier meio que descreveu, né? Basicamente, tem algumas condições, por isso que eu não falei que eu vou ter qualquer função periódica. Mas as funções periódicas, o que é a função periódica? Função periódica, a gente sabe que opa, faltou uma coisa aqui. Faltou uma conexão aqui. Eu sabia que estava faltando. Pois é, tem que carregar o meu tablet, que ele já apagou aqui. Ali não apareceu, mas aqui ele já abriu o bico. Será que eu tenho aqui um cabo para isso? Eu tenho, mas queria um cabo maior, mas deixa eu fazer o seguinte. Qual é o cabo que está? Esse está alimentando aqui. Ah, beleza, eu vou fazer isso. Já vi. Já resolvi. Tá vendo? Tem que trazer mais cabos. Beleza. Isso. Já vai aparecer. E vou puxar esse cara mais para cá. Até dá para ligar direto ali o outro cabo, mas farei outra coisa. Você vai aceitar ali. Tem que carregar vou ligar daqui. Acho que ele aguenta. Acho que ele aguenta. Dá menos trabalho. Assim. Deixa eu ver se ele vai. Não, é que ele morreu aqui. Ele morreu aqui. Por isso que eu apertei aqui e morreu. Tem que começar a gravar de novo, inclusive. Quer dizer, gravar? Aqui não, aqui tá gravando. Ali já foi, tá vendo? Tem que gravar ali.
Pronto. Nem precisou desse. Se precisar, a gente bota ele aí. Eu normalmente uso esse cara ligado aqui mesmo. Ele aguenta para alimentar o monitor, mas ó, tá vendo? Deu uma apagada aqui agora. Morreu aqui. Eu vou ter que ligar outro. Não vou parar não. Esse aí é um computadorzinho? É um PC. É um PC. Já sei, tem que ser daqui mesmo, não adianta. Esse tem que ser daqui mesmo. Não quis ano passado. Você jogou não fiz. Eu me dediquei aqui, Vocês sabem. Sim. Não, vocês sabem como que é. Já foi. Recebemos informações. Temos informação, gente. Sobre o que você viaja. Foi. Foi pelourinho. Não foi. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Demorou, hein? Tá difícil. Agora foi. Não, porque aqui é 100 watts, então teoricamente dá para alimentar isso tudo, entendeu? Então deveria não ter esse problema. Porém, eu estava fazendo o quê? Eu estou alimentando isso aqui, né? Por esse USB, né? E eu estou alimentando, e eu preciso, né? Na verdade, porque ele joga informação ali para dentro, sabe? Então E a placa de captura? é uma placa de captura, exatamente. E esse aqui, para variar, pequenininho aqui. Resolverei. Não preciso do teclado. Apareceu. Agora que eu falei que não precisava dele, apareceu ele. Eu espero que ele aguente aqui. Agora foi. Agora foi. Então já está. Beleza, tá indo. Legal. Então, voltando ao que eu falei, né? Então, o que o Fourier falou? Funções periódicas podem ser escritas como uma soma infinita de senos e cossenos de frequências múltiplas da frequência fundamental da função periódica original. Então, o que é uma função periódica, né? Então, função periódica. A gente até falou já né? Então é uma função do tempo que é igual
a função do tempo mais n, onde n é um número natural aqui, né? T, onde esse t a gente chama de período, né? E se t é o período, a frequência é igual a 1 sobre t, tá? E aí tem umas coisas que é importante falar, né? A gente vai usar isso aqui, por isso que eu estou falando, né? Então, F, que é a frequência, é igual a 1 sobre T, né? Essa é a frequência em Hertz. Tá? Se a gente quiser a frequência, né, em radianos, você tem 2π vezes F, né? Vai ser ômega, né? A gente vai chamar de frequência em radianos. Certo? A gente vai chamar de F0 a frequência fundamental. Por que a frequência fundamental? Porque, na verdade, se você pensar bem, né, pega uma função periódica, né? Então, você pega aqui, vamos desenhar. Aqui é T, aqui o F de T. Vamos pegar uma forma de onda qualquer aqui. Vamos lá. Assim, 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 depois assim, 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 depois assim, 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 e vamos embora, né? Isso aqui continua, tá? E para cá também. E aqui continua também. Vamos botar uns números aqui. 0, aqui vamos supor que seja 2, aqui seja 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Está aí uma forma de onda claramente periódica, né? Qual é o período dessa forma de onda aqui? Quanto é que é? Em segundos, quanto é que é? Tem em segundos aqui. 2, né? Dá para ver que é 2, que ela se repete de 2 em 2 segundos. Mas se você pensar bem, ela também se repete de 4 em 4 segundos, certo? Né? Se você pensar que é uma onda junto, né? Uma da outra, e também se repete de 6 em 6 segundos. O que está acontecendo? A frequência fundamental é o menor período em que ela se repete, certo? Vai aparecer, é o menor período, mas existem outros períodos. Se você pensar bem, 2t grande é um período também. 3t grande, né? Não, qualquer, nesse caso aqui, qualquer, eu até botei aqui, o primeiro período foi 2, né? Mas na verdade é n vezes 2, né? Então é 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2. Então sempre serão números pares aqui, porque o período fundamental é 2. Se o período fundamental fosse 1, fosse meio, aí ia depender de como é que você ia fazer lá. Você ia multiplicar, certo? Então existe essa frequência fundamental, que é o F0, que é 1 sobre T0, que a gente vai usar ela, certo? E, obviamente, se existe uma frequência fundamental, que é 1 sobre T0, que é o menor período, né? Vou botar isso aqui, ó, como sendo, vou botar entre aspas aqui, menor período, né? Vai ter também a frequência fundamental em radianos, que a gente vai chamar de ômega 0, né? Ok? E aí, o que é que o Fourier mostrou, né? E não tirou isso do bolso, né? A ideia é o seguinte, né? Vocês lembram lá, vocês devem lembrar, mas vocês viram lá na parte de álgebra linear, por exemplo,
em que vocês, talvez álgebra vetorial, não sei se teve esse termo que o cara falou, mas você podia pegar, por exemplo, uma reta, um plano, e decompor ela digamos, nas componentes x e y, que normalmente o pessoal falava em componentes ortogonais, e também tinha ortonormais. Vocês já ouviram isso, não ouviram isso? Pois é, o que o Fourier fez foi pegar uma função periódica e decompor ela numa série de funções ortogonais, aqui no caso até ortonormais, que o seno e o cosseno, se você pensar bem, elas são funções que obedecem, né, a essa digamos, condição de serem ortogonais ou ortonormais, certo? Se você pegar lá o seno, multiplicar por cosseno, vai dar zero, que nem você fazia o x e y lá quando fazia o produto vetorial, né? É como se o seno fosse um vetor e o cosseno fosse outro vetor, basicamente isso, tá? Então ele fez a decomposição. O que ele fez aqui? Ele basicamente escreveu isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais bonitinho para não ter que ficar escrevendo, né? Copiar, né? E vamos aqui colar. Ok. Certo? Mais uma vez. Isso. Então, o que o Fourier disse é isso aqui que eu estou escrevendo. Escrevendo não. Copiei para cá, né? Que é o que a gente chama de série. Vou até botar aqui nessa outra página que fica melhor. Que é o que a gente chama de série de Fourier, tá? Ele falou que ele não deixa, agora deixou. Né? Ele falou que uma função qualquer periódica f de t, ela pode ser decomposta. Eu até vou pegar esse pedaço aqui também, tá mais bonitinho. Tá mais bonitinho. Copiar, tá aqui, colar. Isso. Não. O que ele falou foi isso aqui, ó. Que o f de zero ele pode ser escrito numa soma infinita, né, de senos e cossenos, né? Essa soma infinita ela é ponderada, digamos assim, né? Como assim uma soma ponderada, Bel? Ela é uma soma que cada seno e cada cosseno ele está representado com um fator ali. Vocês estão vendo que aparece um A1 cosseno de ômega 0t mais um B1 seno de ômega 0t, depois um A2. O que é esse A1, o que é esse A2? É que nem quando você decompõe lá nas componentes vetoriais, né? Você não tem os três vetores lá ou se você estiver trabalhando numa coisa tridimensional, um vetor é o 001, o outro é o 010 e o outro é o 100. Então, quando você vai botar as componentes x, y e z, né, você não vai ter um valor na coordenada espacial. Então, se tiver, por exemplo, 5, 4 e 2, né? Então, ele está na posição x igual a 5, y igual a 4 e na altura z igual a 2, certo? Então, você tem aí a decomposição, né, daquele ponto no espaço nessas três dimensões. O que ele fez foi uma coisa bem parecida com funções periódicas, né, de período fundamental ômega 0, né, período fundamental ômega 0, e em várias funções, digamos, também periódicas, porque o seno e o cosseno são funções periódicas, né, com múltiplos dessas frequências, certo? E ele mostra que isso aqui é igual, na verdade, ele consegue mostrar a igualdade. Notem que tem um termo, né, que é um A0, certo? É um A0, por quê? É quando você pega, porque na verdade isso serve à função periódica. E a função periódica, por exemplo, a que eu dei de exemplo aqui, ó, se você olhar ela aqui, o valor médio dessa função,
ele é diferente de zero, certo? Concordam comigo que ele é diferente de zero? Como assim valor médio? Valor médio, se eu vou pegar a média daquela função ali, mesmo no infinito, né, como se fosse uma função só representando, né, a área dividida pelo espaço, né, ia ser maior do que zero, né? Porque ela está toda acima de zero. Vocês estão vendo que ela está toda acima de zero? Se ela tivesse acima e abaixo, por exemplo, a gente vai fazer aqui um exemplo com uma função onda quadrada. A gente conhece a onda quadrada padrão, assim, digamos, de pulso, mas também a onda quadrada que sobe, vai, desce, né? Por exemplo, quando a gente está trabalhando lá em eletrônica digital, né, circuitos eletrônicos digitais, normalmente a onda quadrada que se usa, ela é de 0 até 1. Mas eu poderia usar a mesma onda quadrada de 0 até 1, dependendo do período dela, o valor médio vai ser meio, né, porque ela vai estar entre 0 e meio. Mas se eu pegasse, por exemplo, uma onda quadrada de menos meio até mais meio, né, o valor médio ia dar 0. Porque ia ficar, concorda comigo? Ia ficar mais gente, ia ficar o mesmo número de gente acima do zero do que abaixo do zero, certo? Então aí você teria um valor médio igual a zero, tá? Uma corrente alternada, Sim, a corrente alternada, por exemplo, é isso. Mas, por exemplo, até vocês já estão dando eletrônica, não? Então, em eletrônica você pode, por exemplo, trabalhar com uma corrente, né, que é DC junto com uma corrente AC. E aí você, por exemplo, quer fazer justamente, você quer fazer remover essa componente DC. Aí passa por um capacitor, porque o capacitor não deixa passar corrente contínua, né? Na verdade, o que é uma corrente DC? Uma corrente contínua com um componente AC. Nada mais é do que duas correntes somadas. Uma corrente contínua mais a corrente alternada. Aí você passa a corrente contínua pelo capacitor, você passa isso tudo pelo capacitor, só vai sair a corrente alternada. Porque o capacitor só deixa passar a corrente alternada, né? Você vai remover a componente DC, certo? Então por isso que ele teve que colocar esse termo a zero aqui, porque pode ser uma função periódica, né? Por quê? Porque todas as funções que ele usou, todos os senos e cossenos têm valor médio quanto? Zero. Concorda ali? O cosseno de ômega zero vai ter valor médio zero, o seno de ômega zero vai ter valor médio zero, e assim por diante. Se a função lá periódica tem um valor médio que é diferente de zero, né, você vai ter que acrescentar isso no sistema, certo? Então a gente já vai ver logo quando é que esse termo aqui, que está aqui, ele vai aparecer na transformada na série de Fourier, quando justamente tiver uma função cujo valor médio é diferente de zero. Você olha a função, às vezes você já vê, certo? Né? Às vezes não é tão fácil ver, não. Então, ok? Então aí você calcula, você vai ver que você tem como calcular. Qual é o grande segredo aqui? O Fourier mostrou a fórmula. Que fórmula é? É essa aqui. Qualquer função periódica, né, de período T, frequência fundamental F0, frequência fundamental em radianos ômega zero, pode ser escrito com uma componente, está vendo? Até coloca DC, uma componente de corrente contínua, a gente aqui fala DC, mas ele até usou isso porque se usa muito em corrente, né? Quando é que você vai usar isso aqui? Me explica quando é que você vai usar isso aqui. Eu posso explicar. Só para vocês terem uma ideia de como é que é importante essa análise aqui. Vocês lembram? Vamos supor que vocês estão estudando circuitos, né, com resistores, capacitores e indutores, circuitos elétricos, né? Vocês viram que quando você tem circuitos em que você tem só senoides ou cossenoide, senoide e cossenoide é a mesma coisa, tá, pessoal? Né? E o seno e o cosseno são iguais, eles só estão diferenciados justamente de 90 graus, né? Que nem os vetores 10 e 01, eles são dois vetores iguais, unitários, só estão diferenciados de 90 graus, né? Então, você já sabe que quando você tem esse tipo de circuito em estado permanente, isso é importante,
vocês simplesmente usam a técnica dos fasores, lembram? Lembra? A gente tem que descobrir, né? Fasorial, né? Aí você tem lá que o indutor vira um J ômega L, mas é como se fosse um resistor. O capacitor fica 1 sobre J ômega C e o resistor continua igual, certo? E as fontes tem lá, a fonte só, na verdade, muda o que ela tem lá, ela é colocada como uma forma de um número complexo que representa ela, certo? Onde você tem a amplitude, né, tem a fase, e a frequência dela é uma frequência que vai ser usada no ômega do J ômega L e no ômega do 1 sobre J ômega C. Tá dando para vocês lembrarem disso tudo? Beleza. Só que isso só funciona se você estiver trabalhando com formas de onda, com circuitos de onda senoidal. Ótimo. Em normal, muitas correntes, as correntes alternadas, sempre se fala em corrente alternada senoidal, certo? Mas notem, uma coisa que eu não sei se o professor deixou isso bem claro para vocês, mas para você usar fasor, você tem que considerar o circuito no estado permanente, porque existe um estado transitório, certo? Existe um estado transitório, tá? E aí o que acontece? Nesse estado transitório existem correntes, existem valores meio loucos, que a gente aprendeu aqui, sabe aonde? Em Laplace. Quando a gente chegou em Laplace, vocês viram que de vez em quando tinha um exemplo, eu fiz alguns exemplos de circuitos, que aparecia lá um E elevado a menos T vezes alguma coisa, e depois um seno. Esse E elevado a menos T, que podia ser ele sozinho, podia ser ele vezes um seno, etc. e tal. Se o tempo é muito grande, ou seja, se o estado é permanente, ele some, porque o E elevado a menos T, quando o T é muito grande, né? O que é muito grande? Sei lá, para nós da eletricidade, muito grande é 10 segundos, 1 minuto, né? Já lá na engenharia química, muito grande é 6 dias, né? 30 dias, você está entendendo? Porque as constantes de tempo lá são medidas às vezes em horas, em dias, certo? Mas aí você só pode usar em estado permanente, tá? Então pensa bem, você não podia fazer análise fasorial se eu te desse um circuito alimentado, por exemplo, por uma forma de onda assim, ó. Eu pego aqui uma forma de onda desse tipo aqui, ó. Um G de T aqui, por exemplo. Se eu pegar um negócio assim, eu não posso usar fasor. Ah, não pode? Não, não posso. Tá? Não posso mesmo. Por quê? Porque não é senoidal. Certo? Não é senoidal. Mas é periódico, não é? Não é periódico? Então Laplace me disse, Laplace não, Fourier. O Fourier me disse o seguinte, que eu posso representar esse cara aqui como sendo uma soma infinita, digamos, de senos e cossenos. Não é isso que ele está falando? Né? Deixa eu até fazer um pouquinho diferente para ficar mais fácil desenhar outra coisa. Né? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu fazer diferente. Pegar tudo logo. Fazer de novo. Tem que ficar mais fácil agora de fazer o desenho. Vamos fazer aqui o desenho então agora. Não, aqui embaixo. Então, que como eu estava falando, né? Então, eu não teria como usar a análise fasorial usando essa onda quadrada aqui.
uma das formas de resolver. Por isso que eu falo que tem gente a maneira mais fácil de resolver isso aqui é usar a transformada de Laplace. Ela simplesmente vai pegar essa forma de onda retangular aqui, uma onda quadrada, e vai transformar isso para Laplace. É relativamente simples fazer isso. Como é que faz isso? Na verdade, você faz a transformada de Laplace da onda retangular sozinha, e tem lá uma fórmula que a gente nem usou, eu devia ter usado pelo menos no exemplo, mas tem uma fórmula de Laplace lá que me dá quando eu tenho ondas periódicas, a transformada com onda periódica. Depende do período, obviamente, tá? Mas fica lá uma função de S com aquelas ondas periódicas, certo? E aí eu trabalhava em cima disso e beleza. Só que aí o que acontece? Laplace torna a análise mais complicada. Como assim? Laplace torna a análise mais complicada, porque ela te dá duas respostas. Ela te dá a resposta, digamos, temporária, né? Aquela resposta inicial que tem esses Z's elevados, etc. Depois ela te dá a resposta temporária, não, desculpe. Ela te dá a transitória, que a gente chama, né? Dá a resposta transitória e depois dá a resposta permanente, né? Então podia acontecer isso. Eu quero fazer um circuito com essa forma de onda aqui, vai ter uma resposta transitória e vai ter uma resposta permanente. Porém, olha só, se eu pego e uso o que eu estou falando aqui, né, da série de Fourier, né, para transformar essa onda quadrada numa soma infinita de senos e cossenos, eu posso, através dessa soma infinita, usar fasores, né? Mas peraí, tu vai ter que usar infinitas análises fasoriais. Pensa bem, vamos supor que eu use só uma forma de onda, uma frequência para representar essa onda quadrada. Na hora de eu desenhar, ia ficar uma coisa bem parecida com isso aqui, uma frequência só. A minha onda sinoidal ia ter uma aproximação assim, tá? Minha onda sinoidal não, minha onda quadrada, tá? Uma aproximação assim. Está muito longe disso aí ser uma onda quadrada. Concordo, perfeito. Por isso, se eu usar só uma frequência, né, e transformar minha onda quadrada numa onda senoidal, minha resposta vai ficar muito longe, né, do que seria, né, a resposta correta, né? Ok? Quantas você tem que usar? Infinitas. Infinita não tem sentido, não tem como. Vamos usar então, por exemplo, vamos usar, sei lá, 3. Se você usar 3, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ou 2, sei lá. Já não tá feio, mas já não está tão feio como estava só com a senoide, já fica mais aproximado. Se você pegar lá a parte verde, né, já fica até difícil distinguir a parte verde ali da parte azul. Mas vamos supor que você use, por exemplo, sei lá, 5 termos, né? Aí você vai ter um negócio mais ou menos assim, Cara, aí eu já diria que, dependendo da amplitude daquelas balançadinhas que tem ali em cima, né, fica muito parecido com uma onda quadrada mesmo. E aí, se você vai usar 5 termos, o que vai acontecer? Você vai usar o N, aqui no caso, N igual a 1, você vai usar o N igual a 2, 3, 4, 5. Mas só 5 não é a igualdade. A igualdade é a soma de N igual a 1 até infinito. Concordo. Mas ninguém vai fazer daqui 1 até infinito, certo? Uma das formas de você fazer análise fasorial usando
para trabalhar em circuitos, para trabalhar com onda triangular, para trabalhar com onda quadrada, para trabalhar com onda dente de serra, é transformar essa onda triangular, quadrada, dente de serra, numa série de Fourier de senos e cossenos. Aí você fala, você vai usar infinitos termos? Não. A gente tem um exercício que eu vou fazer de série de Fourier, um dos poucos que eu faço. Por que poucos que você faz? Porque série de Fourier é só uma introdução. Ela tem um limitante absurdo. Qual é o limitante absurdo? Assim, é um limitante forte. Funções periódicas. Né? Função periódica é um limitante absurdo. Só posso trabalhar com funções periódicas, certo? E isso me atrapalha bastante, né? Mas vamos supor que você tem uma onda quadrada, uma onda triangular, né? Com períodos, né? Ok? Dente de serra, pô, você usa, cara, em eletrônica digital usa pra caramba, né? Então, você depois vai ver que na verdade a gente vai ter uma generalização da série de Fourier. Qual é a generalização da série de Fourier? É a transformada de Fourier para uma função qualquer, tá? E o que é a série de Fourier? Note que a série de Fourier é uma coisa interessante. Ela é essa equação que está aí na frente de vocês aí, deixa eu tirar isso aqui. Ela mostra uma coisa interessante. Olha só, o que é calcular a série de Fourier? Né? O que você tem que calcular aí dentro dessa equação? O ômega zero. O ômega zero é fácil. Por quê? Você tem a função que é o f de t. Se você tem a função f de t, você olha para ela e vê qual é o período. Se você vê qual é o período, esse é o período fundamental, você simplesmente vai lá, f0 é igual a 1 sobre t0, que é o período fundamental. Então, você tem o período fundamental, né, t0, 1 sobre t0 é f0, e a frequência fundamental é f0, e a frequência fundamental em radianos é ômega zero. Já resolveu. Então, esse cara aqui, ó, você já achou. Depende de quem? Depende do f de t. O t é variável, você não tem que calcular, né? O n está aqui. O n são os números inteiros de 1 até infinito. O que eu tenho? Cosseno é uma função. Seno é uma função. O que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o A0, o AN, na verdade são os ANs e os BNs, certo? E note, AN, BN e A0 são indexados com N. Então é como se fosse um valor discreto. Vocês concordam comigo? Um valor de, se você encontrou o A0, o A1, o A2, o B1, o B2 e assim por diante, você encontrou a série de Fourier. Ah, mas eu vou ter que escrever infinitos valores? Não, pessoal, muitas das vezes o valor assim, vai aparecer assim, ó, a N é igual a N que multiplica N mais 1 sobre 2, pronto, é um número que depende do N, né? E o BN vai ser N sobre 4 mais 2, sei lá, uma coisa assim. Vocês estão entendendo? É uma fórmula, tá ok? Vai ser uma fórmula em N, e aí você tem infinitos números, certo? A gente vai ver como é que se calcula isso. A melhor maneira é fazendo um exemplo. A gente vai fazer o exemplo, tá? A gente simplesmente vai fazer o exemplo, né? O que o Fourier falou foi, ele mostrou isso. E aí, claro, peraí, você apresentou isso aqui, mas como é que você calculou a zero? Como é que você calculou a N? Como é que você calculou o BN? E aí eu não vou explicar, mas é basicamente, quer dizer, eu vou explicar, só não vou demonstrar tudo, tá? Porque não interessa muito pra gente, tá? Mas basicamente o que ele faz é o que? Ele pega e usa, né, algumas ferramentas do cálculo. Que ferramentas do cálculo são essas? É aquele negócio que integral de seno vezes cosseno, né, num período vai dar zero. Se você fizer a integral de um cosseno, só de um cosseno, num período inteiro, ela vai dar zero.
Por quê? Porque a mesma parte em cima é positiva com a negativa, do seno também, certo? Ok? Aí se você pegar, por exemplo, funções pares, né? Lembra que a gente fala, tem umas coisas que a gente não entrou em muito detalhe lá em sinais, mas a gente falou que era uma função par, é aquela simétrica em relação à origem, né? Então, por exemplo, você pega uma função, por exemplo, né, o seno, o seno de 0 é 0, certo? E o seno de 90 graus é 1, né? E depois o seno de 180, e depois você sobe, depois você desce novamente, seno de 180 é 0, de 170, então o que vai acontecer? Você vai ter uma coisa assim, se você for pegar o seno. Ok? Né? E o que o seno é? Se você olhar, é uma função ímpar. É uma função ímpar, né? Se você pensar bem, é uma função ímpar. Ok? Por quê? Porque ela começa, né? Se você pegar ela e fizer aqui a integral desse ponto aqui até esse ponto aqui, vai dar 0. E ela é antissimétrica, né? Na verdade, esse ponto aqui é simétrico a esse, é simetria em relação à origem, certo? Se fizer aqui uma integral de uma função ímpar, de menos infinito até mais infinito, nesse caso aqui, né, você vai ter sempre um zero, certo? Porque ela vai ser sempre antissimétrica. Mas se você pegar o cosseno, por exemplo, tentar desenhar na mesma figura, né, que é uma coisa mais ou menos assim, não com essa cor, não com essa cor também. Pronto. Note, se você fizer a integral, né, aqui, na verdade aqui eu estou usando outro exemplo, mas se você fizer a integral desse roxinho aí, e tem uma coisa muito interessante, é que se você pegar a integral de funções pares, né, de menos z até mais z, né, eu não vou falar de mais infinito, aqui vai dar 0 também. Mas se você pegar de menos z até mais z, basta você pegar a integral de 0 até z e multiplicar por 2, porque como ela é par, um lado é simétrico ao outro, não sei se vocês estão entendendo. Então tem essas coisas que aparecem aí, né, de funções pares e ímpares. Se pegar uma função ímpar e integra como eu falei, integra de menos x até mais x, vai ser sempre 0. Pegar uma função par e integrar de menos x até mais x, vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 até x. Notem que como aqui são funções que são simétricas em relação a esse eixo, se eu fizer de menos infinito até mais infinito, vai dar 0 as duas. O que não deixa de ser verdade se você usar 2 vezes a integral de 0 até infinito do cosseno, que vai ser 0 também. Entendeu o que eu estou falando? É isso que eu estou mostrando. Então, quando a função é ímpar, né? Se a função é ímpar, o que vai acontecer? Integral de menos a até mais a de f de t dt vai ser igual a 0. Se a função é par, a integral de menos a até mais a de f de t dt vai ser igual à integral de 0 até mais a de f de t dt vezes 2. Por quê? Como ela é par, né? Você não precisa fazer esse lado, basta fazer esse lado aqui e multiplicar por 2, certo? Isso aí são observações importantes, e esse tipo de coisa o Fourier usou para encontrar os valores de A0, de AN e de BN, certo?
né? O que ele fez? Ele pegou e integrou, por exemplo, né? Se você integrar dos dois, olha só como é que o Fourier brincou com isso, né? Deixa eu pegar só esse cara, vou copiar, para vocês terem uma ideia como é que o Fourier, vamos combinar que o Fourier era um matemático absurdamente bom, né? Então, para ele isso devia ser brincadeira. Aí você fala, puxa, Bel, por que usar essas coisas que os matemáticos do século... O ChatGPT faz isso tudo, né? Vocês sabem que não, né? Ele vai fazer... Olha, o ChatGPT já está fazendo coisas impressionantes, né? Mas eu acho que ele ainda vai ter alguma dificuldade pode ser que chegue, não há dúvida que pode chegar lá. Ele vai fazer algumas, ele vai ter dificuldades, por exemplo, principalmente com equações matemáticas que envolvem símbolos, né, principalmente, porque é muito fácil fazer aqui, por exemplo, aqui mesmo, cadê o número aqui? O único número que tem até um meme na internet, né, lá, ensino fundamental, né, aquele negócio, ensino médio, né, um número, né, aquele negócio, né, o cara, aqui só tem um número nessa equação, n igual a 1, o resto é tudo letra, não é isso? Tem um a zero, né, o zero do ômega zero, mas porra, né, o cara é um número, né, tem até meme para isso. Mas o que o Fourier fez? Olha que esperteza para ele encontrar, por exemplo, o a zero, né? Olha só, ele pegou e integrou esse cara de menos t até mais t, né? Integrou, não, desculpe, pode ser de 0 a t, menos t sobre 2 até mais t sobre 2. Porque se você colocar de menos t até mais t, você está integrando em 2 períodos, né? Em t sobre 2 em um período só, o período é t, né? Se você fizer isso aqui, ó, né, você vai ter a mesma coisa aqui, né, a integral de menos t sobre 2 até mais t sobre 2 de a0 dt, e você vai ter aqui, ó, uma integral de menos t sobre 2 até mais t sobre 2, e uma integral de menos t sobre 2 até mais t sobre 2, aqui dt, e aqui dt também. E o que vai acontecer se você fizer essas integrais aqui todas? Isso aqui não é um seno? Integrando no período, não é um seno não, são infinitos senos, mas integrando no período, né, vai dar zero. Aqui não é um cosseno, não são infinitos cossenos, integrando no período, vai dar zero. Concorda comigo? Né? Aqui não é um A0 dt, mas um A0 dt é um A0 vezes integral de dt de menos t sobre 2 até mais t sobre 2, certo? O A0 é uma constante, né? E isso vai dar quanto? Isso aqui vai dar integral de menos t sobre 2 até mais t sobre 2 desse outro lado aqui, ó, que é f de t dt, né? Esse cara quem é? Esse cara é t, né? Porque é t sobre 2 menos t sobre 2, concorda? dt não é, né? dt, a integral de dt não é t. Então, t de menos t grande sobre 2 até mais t grande sobre 2 é t grande sobre 2 menos t grande sobre 2 menos dá mais dá t, certo? Então você tem isso aqui, ó, que A0 vezes t é igual a isso aqui, né? E eu tenho simplesmente a fórmula do valor médio de uma função periódica, que é o que? É a integral dela no período dela dividido pelo período dela, é o valor médio, certo? Se a integral aqui for zero, o valor médio é zero. Como é que eu calcularia a integral, por exemplo, desse sinal aqui, ó? O período aqui não é 2 aqui, certo? Aqui eu posso fazer a integral desse quadrado aqui, ó. Quanto é que é a integral desse quadrado aqui? Vai dar meio, concorda que vai dar meio? Ó, meio, essa parte aqui, mais quanto? Mais 1, não é isso? Então a integral dessa parte aí vai ser 3,2, né? O período isso aqui é o valor da integral daquilo tudo, 3,2. O período é quanto?
é meio, não é? Desculpa, período é meio. Período é 2. Mas aí você não tem que fazer 1 sobre o período e multiplicar pela integral? Não é isso que você tem que fazer? Não é? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, na verdade, o valor médio vai ser 3/4. Se eu fosse substituir, né, essa forma de onda aí, trapezoidal, por uma constante, eu trocaria, né, o trapézio por um valor constante de 3/4. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Legal? Sim, não, você está falando, quanto maior for a amplitude da onda que você tiver, maior vai ser o valor médio dessa onda, né? Se você diminuir a amplitude, diminui o valor médio, né? A tensão que está saindo vai ser menor. Se você estiver aumentando, você vai aumentar o valor médio, a tensão vai ser maior. Entenderam o que eu falei? Né? Legal, né? Então, isso foi o que ficou bem fácil, né? Achar esse A0, né? O Fourier foi bem esperto aqui, digamos assim, né? Então, ele achou o A0 de uma maneira bem fácil, tá? Se você olhar aqui, ó, né? Ele, deixa eu ver se ele colocou, ó, o A0 está aqui, ó, A0, né? Vou apagar isso tudo, vou apagar não, vou copiar aqui o A0, ó, o A0, né? Copiar, colar, pronto. Beleza. Tá, e como é que encontra os outros termos então, Abel? Você encontrou aí o A0, como é que encontra os outros termos? Cara, para encontrar os outros termos, o que o Fourier fez foi complicar um pouquinho. Em vez de ele multiplicar, simplesmente integrar no período, integrar apenas no período, ele fez o seguinte, ele multiplicou, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu copiar novamente aqui esse cara. Notem, eu não quero ficar perdendo muito tempo não. Normalmente, eu quero perder uma aula para explicar a transformada de Fourier, a série de Fourier, para a gente fazer algumas séries de Fourier e depois já entrar na transformada de Fourier, tá? E detalhe que a transformada de Fourier não vai ter sinos e cossinos. Pô, como assim? Como assim não vai ter sinos e cossinos? Eu explico. A série de Fourier tem sinos e cossinos. Como assim a transformada de Fourier não tem sinos e cossinos? Aí a gente vai pedir ajuda, né? Na verdade já existia, ao nosso amigo Euler, que alguns dizem ser o maior matemático de todos os tempos, né? É com Euler que a gente tem aquela equação mais bonita da matemática, etc e tal, né? Depois eu mostro para vocês, que é uma equação em que você tem o E, você tem o Π, você tem o 0 e você tem o 1, né? Ok? Então você junta todos, ainda tem o J, o I. Quer dizer, vamos combinar, o cara conseguiu juntar vários números notáveis, digamos assim, numa equação só, certo? Então, o Euler fez aquela fórmula que o E elevado a um J alguma coisa vai dar um seno e um cosseno. Ou, da mesma forma, um seno e um cosseno pode ser expresso por E's elevados. Concordam comigo? Se você tem a fórmula de Euler, isso aqui é apenas um parêntese, viu, pessoal? Né? O que fala a fórmula de Euler? Né? Que o cosseno de θ é E elevado a mais Jθ mais E elevado a menos Jθ dividido por 2, e que o seno de θ é E elevado a mais Jθ menos E elevado a menos Jθ dividido por 2J, lembrando que a gente está usando J como sendo raiz de menos 1, tá? E a gente usa isso porque para a gente, engenharia elétrica e a corrente, tá? Então, é isso. Então, o que acontece? Poxa, se eu consigo fazer uma soma infinita de senos e cossenos,
eu posso fazer uma soma infinita de e's elevados, concordam comigo? E's elevado a j's e e's elevado a menos j's, concordam comigo? Né? E isso a gente vai chamar de série de Fourier exponencial, onde eu simplesmente tiro a série de Fourier de senos e cossenos, que é chamada de trigonométrica. Aliás, eu nem escrevi aqui, né? Mas eu deveria ter escrito aqui, ó, que isso aqui é a série trigonométrica de Fourier. A gente vai depois falar da série exponencial de Fourier, tá? Da série exponencial de Fourier aparece a transformada de Fourier, certo? Ok? E da transformada de Fourier aparece a transformada de Laplace, tá ok? Mas vamos lá, eu copiei aqui, não sei, vou tentar de novo. Deixa eu ver se eu copiei. Copiar. Já vimos como é que encontra o A0. Agora como é que encontra... Lembra, esse negócio aqui de Fourier foi só um parênteses. Como é que encontra, por exemplo, o AN e o BN, né? O AN e o BN. Aí o Fourier também foi esperto. O que ele fez? Lembra que ele tinha integrado dos dois lados de menos T2 sobre 2 até mais T2 sobre 2, né? dt? Só que agora ele integra de menos T2 sobre 2 até mais T2 sobre 2 e multiplica por seno de N ômega 0T, né? E aí depois ele vai fazer aqui a mesma coisa, né? Vai ter integrado aqui de menos T sobre 2 até mais T sobre 2 de seno de N ômega 0T. Aí isso aqui vai dar zero, porque o que vai acontecer? Você vai integrar um seno num período, ele vai dar zero, né? E aí quando você tiver um seno de N ômega 0T aqui, e aqui vai ter um seno de N ômega 0T, aqui vai dar um seno ao quadrado e aqui vai dar um seno cosseno, certo? O seno cosseno vai dar uma função ímpar, certo? E aí isso aqui vai sumir. Aí vai ficar só um BN com um seno ao quadrado, que dá para você fazer a integral. E você vai encontrar o valor de BN. E para encontrar o valor de AN, você integra, em vez de seno, você coloca o cosseno. Entendeu? Aí vai dar um seno cosseno que é ímpar, que ele vai zerar e vai dar um cosseno. Então, na verdade, ó, ok, você já tem aqui os valores de AN e BN, ó. Vocês entenderam como é que é? Eu não vou entrar em detalhes não, mas é isso que é feito. Ó, é isso que é feito. Acreditem em mim. Para não entrar muito em detalhe, porque, na verdade, ele explica aqui que o seno vezes cosseno vai dar ímpar, então o integral é zero. O seno vezes o seno vai dar uma função que você pode integrar de outra forma, né? Que é 1 menos seno, menos 2 seno. Então aí tira 1 lá. Bom, ele faz um monte de coisas ali. Então, o que vai acontecer aqui então? Ó, ele encontra os valores de AN e BN. Eu vou aqui já copiar direto, que é o que me interessa, tá? Então aqui vou pegar o AN, copiar, colar, que é o que me interessa, né? Eu não vou ficar aqui também enchendo o saco de vocês, né, com matemáticas complicadas, né? E vou pegar o BN. Peguei o AN e peguei o BN, certo? Essa é a fórmula do AN e do BN, tá? Das funções da série de Fourier trigonométrica. Tem que decorar isso? É claro que não, certo? Eu vou passar isso para vocês. Ah, Abel, e se tiver uma prova eu vou ter que decorar isso? Vai depender da prova. Tem provas que vocês vão ter que decorar, não aqui na UEM, mas às vezes você vai fazer uma prova, por exemplo,
Qual é que são as provas que tem para engenheiro, Abel? Cara, provas para engenheiro normalmente são concursos de empresas estatais. Então, se você vai fazer uma prova para a Petrobras, na área de... Engenheiro eletricista faz prova para a Petrobras? Faz, tá? Faz sim, mas normalmente na área de manutenção e na área de controle, tá? Porque o que a Petrobras quer mais é engenheiro químico, tá? Mais a cara dela, né? Mas se você fizer, por exemplo, para uma outra empresa, agora, nem sei se ainda tem isso, mas Embratel, por exemplo, aí telecomunicações, aí nesse tipo de prova tem que ver o que é dado lá no edital, tá? Algumas coisas vocês vão ter que saber, mas normalmente, cara, o que cai é cálculo, sabe? Bastante, sabe? É para saber se o cara é bom em matemática, digamos assim, e cai algumas coisas, mas isso aqui é considerado cálculo, série de Fourier, essas coisas, né? Então, e é isso que cai, tá? E aí vocês têm que olhar lá no edital, etc. O que é que vai cair, o que vocês vão ter que decorar ou não, né? Por exemplo, na última prova da Petrobras que teve, caiu bastante coisa de transformada de Laplace, não tinha nenhuma forma, entendeu? Mas transformada de Laplace, se você pelo menos decorar as propriedades, você faz uma tabela na cabeça. E eles pedem basicamente as transformadas mais conhecidas. O cara, se der uma estudadinha na matéria, ele acaba matando. Aqui, vocês estão aqui você tem que lembrar que vocês estão na graduação, então você tem tanta coisa para estudar que não vai guardar uma porrada de coisa que eu falo aqui, entendeu? Então por isso que eu sempre tento colocar de uma maneira mais didática aqui. Detalhe, então você aqui encontrou quem? O A0, o AN e o BN. Então, se você encontra o A0, o que é calcular a série de Fourier de uma função? É você encontrar o A0, o AN e o BN. Acabou. Calcule a série de Fourier da função periódica. Quando calcula o A0, calcula o A. Às vezes, eu até falo, olha bem a função, olha o gráfico, né? Que pelo menos o A0 de cara, às vezes você consegue calcular. Né? Às vezes o cara olha, isso aqui é uma função simétrica em relação ao eixo horizontal, né? Opa, A0 igual a zero, certo? Se ela não for simétrica, aí não pode fazer isso, tá? E aí a gente vai fazer alguns exercícios aqui em cima desse negócio. Notem o seguinte, que o que você tem aqui, deixa eu falar outra forma de você fazer a série de Fourier. E aí, notem que, deixa eu ver se vocês conseguem ver. O A0 foi fácil ver, né? O AN e o BN, ele usa essas, deixa eu colocar aqui, para você encontrar, né, A0, AN e BN, deixa eu até colocar aqui, só como curiosidade, para ficar dentro aqui da nossa anotação, tá? Copiar, colar. O que é usado para encontrar o A0, por exemplo, é isso aqui. Para encontrar o A0 é isso aqui. Para encontrar o AN e o BN, é isso aqui, Tá? Esse negócio, lembra que eu falei que multiplicava por seno, cosseno? Então, essas identidades trigonométricas aqui são as usadas para encontrar o AN e o BN. Por isso que aparece lá o 2, porque aqui dá um T sobre 2, né, e assim por diante, tá? E que mais? Você também consegue escrever, isso eu só vou usar mais tarde. Mas aqui, não é um somatório de AN cosseno mais BN seno, né? Usando identidades trigonométricas, você consegue transformar isso num seno ou num cosseno, né? De um N ômega 0 mais uma fase, entendeu?
E aí você fica só com um A grande, que é só um seno ou um cosseno, né? Como você faz isso? Usando identidade trigonométrica, não vou entrar em detalhes não, mas é fácil, né? Lembra aquela seno A, cosseno B, cosseno A, você não pode fazer isso, né? Então, né, se você fizer cosseno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, essas coisas, se você conseguir fazer isso, né, se você botar B como sendo uma fase, que é uma constante, vai aparecer um AN, que vai ser o seno dessa constante, e um BN, que vai ser o cosseno dessa constante, e você vai ter uma soma infinita também, né? Então você consegue escrever, né, usando isso aqui, ó, usando essa fórmula aqui, a trigonometria pura. Até ele aqui não faz muito aqui, ele usa pouca coisa, mas eu vou colocar uma outra fórmula aqui da série de Fourier. Deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, copiar. Cara, a gente fica muito mais produtivo quando tem o tablet, né, cara? E vamos combinar aí. A gente não precisa ficar escrevendo um monte de coisa. É quadro negro roubado, né? Porque você simplesmente consegue colocar, né? Pode apagar tudo aqui, né? Você pode copiar e colar, exatamente. Eu consigo colar ele se ele desce. Deixa eu botar um pouquinho menor aqui. Agora foi, tá? É muito roubado isso, né? Então aqui, ó, só deixei junto aqui para a gente guardar isso aqui, que a gente vai fazer, vai consultar isso aqui quando a gente vai fazendo a série de Fourier de alguma coisa. Já botei tudo junto aqui, né? Mas também tem a série de Fourier, como eu falei, dessa forma aqui, que falei não, já estava falando, né? Dessa forma aqui, que é a forma copiar. Essa forma aqui é a forma em que você tem um AN grande e um φn, estão vendo aí? Então, o que é encontrar a série de Fourier? Continua sendo A0 é o mesmo para todos, mas tem que encontrar o AN grande e o φn. Como é que você encontra esse AN grande e esse φn? Você faz o seguinte, ó. Você tem aqui, você usa basicamente essa equação aqui. Deixa eu logo pegar ela. Tá? E você usa também essa relação aqui. Você encontra, na verdade, você pode encontrar primeiro, né, o AN e o BN, né, e depois encontrar o AN grande e o φn usando isso. Você chega nessa conclusão aqui, ó. Na verdade, eu só vou usar isso uma vez. Por quê? Porque eu vou mostrar que você tem como trabalhar, como a gente chama de espectro de frequências. Depois eu explico melhor isso, tá? Aqui fica mais claro isso, porque você consegue associar cada função, né? Se você usar essa fórmula aqui, você consegue associar cada f de t a uma frequência, que é um n ômega 0t, com uma amplitude só. E tem uma fase aqui, esquece a fase, você vai ter uma frequência e uma amplitude. Então você tem a amplitude para aquela frequência. Numa outra frequência vai ter uma outra amplitude. Então, na verdade, é como se você estivesse decompondo uma função periódica em pesos, digamos assim, peso A1, peso A2, peso A3 e assim por diante. Tá fora a componente DC, tá? Você falou, Abel, que você podia usar então a série de Fourier para trabalhar com fasores, né? Eu dei uma parada aqui, comecei a explicar outra coisa. Sim, você pode usar a série de Fourier para trabalhar com fasores, mas aí não vai ser perfeita a sua solução, né? A gente vai fazer um exercício em que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar uma onda quadrada e vai aproximar ela usando
da série de Fourier, a gente vai usar 3 ou 4 termos. Em vez de usar A1, A2, A3, A4, A5 até infinito, e B1, B2, B3, B4 até infinito, a gente vai usar A1, A2, A3 e A4, por exemplo. Né? Vamos supor que o A0 é 0, certo? E a gente vai fazer um cálculo, né, usando fasores. Pô, peraí, como é que você vai usar fasores dessa forma? Cara, para cada um a gente vai ter que usar um cálculo de fasor separado. A gente vai fazer superposição. A gente vai usar A1 para uma frequência ω0. Depois a gente vai usar A2 para a frequência 2ω0. Depois vai usar A3 para a frequência 3ω0. E vai usar A4, acho que a gente usa 3, né? Porque vamos combinar, fazer 4 coisas. 3 é coisa pra cacete. Mas na verdade, concorda comigo aí, ele vai encontrar uma resposta para o A1 com ω0, uma resposta para o A2 com A1 e B1, A2 e B2, A3 e B3, para ω0, 2ω0 e 3ω0. Vai encontrar uma frequência final, somando tudo por superposição, encontra o resultado. É grande esse exercício, eu acho que eu nem faço ele mesmo, eu só vou acompanhando a resolução, e aí ele faz o cálculo de quanto seria, digamos, o valor da tensão, certo? Cara, é impressionante, dá um erro só de 3%. É um negócio, talvez seja por aquele tipo de função, claro, né? Mas se você pensar bem, pô, o cara, em vez de pegar uma soma infinita, a soma infinita, o erro é 0. Você pega 3 termos, o erro é 3%. Porra, bom pra caramba, né? Entendeu? Então, é uma coisa que é interessante. Você pode pensar em fazer esse tipo de coisa, certo? Então é isso. Ó. Basicamente, a gente explicou aqui a série de Fourier trigonométrica hoje, tá? Vamos fazer um exemplo na aula de sexta-feira e já vamos entrar na série de Fourier exponencial, tá? A série de Fourier exponencial, ela é o que interessa para a gente, porque a gente vai chegar na transformada de Fourier. Legal? Que é isso que eu quero fazer. Legal, pessoal? Ok.